E para começar o nosso evento, então, com chave de ouro, eu quero trazer aqui uma pessoa que é um caro amigo. Eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer ele há muitos anos, foi um mentor para mim, um parceiro, um amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito especial, não só pela inteligência, pelo conteúdo aprofundado que ele tem, um mar de tantas autoajudas baratas aí que a gente encontra, de tantos especialistas rasos, ele realmente tem um conteúdo muito aprofundado, e mais do que isso, eu gosto muito do estilo dele, franco, direto, sem papas na língua ali, é o estilo, a marca dele, e isso é algo que eu valorizo muito, porque eu sou uma pessoa que gosto muito dessa pessoa que é franca, direta, objetiva, passa um conteúdo com método, com começo, meio e fim, de uma maneira gostosa, e sempre com irreverência também. Então, eu quero apresentar aqui o nosso primeiro palestrante do nosso evento, que eu faço questão de ressaltar que eu fiz questão de escolher ele para começar com chave de ouro, porque é uma pessoa muito especial e tem um conteúdo brilhante que você vai adorar. Eu estou falando de quem? Do nosso caro Eduardo Ferraz, consultor com mais de 30 anos de experiência em gestão e liderança, autor de vários best-sellers, e eu recomendo você a lerem todos esses livros, que são verdadeiros cursos ali, e às vezes vale muito mais do que propriamente você fazer uma pós-graduação. Pós-graduação é você se especializar nesses temas que ele abordam. E esses livros já venderam mais de 350 mil exemplares. E eu posso dizer aqui que eu pude participar lá do início, quando ele foi lançar o primeiro livro dele. Eu fico honrado de dizer que eu tenho meu nome lá. Eu acompanhei todo esse crescimento em um mercado editorial tão cruel, onde 98% dos livros sequer chegam a uma segunda edição. Ele foi lá, arriscou, triunfou e foi muito bem sucedido, e hoje é um autor best-seller. E também, provavelmente, você já viu ele na mídia, porque ele já conta com mais de 700 participações em Globo, Bandeirantes, Globo News, Record, tudo que você imaginar. Então, eu quero dar aqui as boas-vindas ao meu caro amigo Eduardo Ferraz. Muito boa tarde, Eduardo, e seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês. E o tema que você vai falar hoje, Eduardo, negociação, um tema tão importante, e as pessoas acabam imaginando que negociação é só para vendedor, só para quem compra, só para quem trabalha profissionalmente com isso, mas na verdade não é bem por aí, né? Todos somos negociadores. Tanto que eu escrevi um livro, né, chamado Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, porque eu dizia isso há 5, 6 anos, quando a gente não estava nem perto dessa crise desse tamanho, que saber negociar era a prioridade número 1 para quem trabalha com gestão, com carreira, com pessoas, com processos, com produtos, com serviço, porque se a gente não sabe negociar o básico, a gente sempre vai ser refém das circunstâncias. Então, o desafio aqui é transformar 18 assuntos em 18 minutos, 18 horas de treinamento em 18 minutos, e vai ser divertido. Vamos lá. E eu tenho certeza, Eduardo, que você vai conseguir muito bem, porque uma das coisas que eu admiro em você é o seu poder de síntese. Então, para o pessoal ainda que não está familiarizado com a dinâmica do nosso evento aqui, o Eduardo vai fazer uma palestra estilo TED de 18 minutos, depois eu vou voltar e a gente vai ter uma discussão produtiva em cima daquilo que ele falou. Então, Eduardo, como você é muito pontual e respeita muito tempo, também quero ser, dou a palavra a você, boa palestra, e vamos estar todos aqui muito atentos, escutando o que você tem para nos dizer. Obrigado. Valeu, Paulo. Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde de novo. O importante aqui, antes até que eu maximize a tela, é reforçar isso. Todos nós negociamos algumas dezenas de vezes por dia, mesmo que não percebamos. Então, desde o horário do filho tomar banho quando é pequenininho, onde é que a gente vai jantar no final de semana, onde serão as férias, negociar um aumento com o chefe, ou uma folga diferente, ou lidar com o subordinado, com o gerente de banco, para mudar um plano de saúde. Nós negociamos o dia inteiro, mesmo sem percebermos. Então, essa conversa não é só para negociadores profissionais. O grande problema, e aqui eu já vou entrar na apresentação resumida, está aqui o livro, né, que eu sugiro para quem gostar do tema, Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. Aqui eu vou me apresentar rapidamente, como o Paulo já falou. Eu presto consultoria já há 30 anos. Uma das coisas que eu mais me orgulho é a visão prática que eu tenho, porque teve empresa que eu fiquei 18 anos, 14 anos, 12 anos. Então, todos os assuntos que eu estudo e que eu levo daí para os clientes, eu testo antes, durante e depois.
Há 10 anos eu comecei a dar palestras, há relativamente pouco tempo, depois que eu escrevi meu primeiro livro. Eu já escrevi 5 livros, como o Paulo comentou aqui, já são mais de 350 mil exemplares vendidos em gestão de pessoas, negociação e vendas, basicamente. Por causa dos livros, acabei virando colunista da revista Exame, Rádio CBN Curitiba 4 anos, mais 4 anos da Band News. Já escrevi ou artigos ou entrevistas para praticamente todas as revistas mais relevantes e jornais no país. Bom, eu estou contando isso para dizer para vocês que, de algum modo, eu estou nadando contra a corrente, porque, ao contrário do que muita gente diz, né, que a gente vai mudar o mindset, que nós vamos, com esforço, nos transformar em outras pessoas, que se a gente correr bastante atrás, você consegue mudar muita coisa. E eu estou dizendo há 30 anos, né, baseado em grande parte na neurociência comportamental, que isso não é verdade. A gente muda relativamente pouco, significa que nós somos previsíveis. Se nós somos previsíveis, e nisso, se vocês acharem que eu tenho razão, eu sei que eu tenho, como é que a gente faz para prever como o outro vai agir? E aí entra o primeiro mote de uma boa negociação. Negociação, se eu tivesse que escolher uma palavra para definir negociação, seria a palavra troca. Negociação significa trocar. Eu preciso ter algo que interesse para outra pessoa, senão não haverá negociação. Um dos assuntos que eu brinco em palestra é que, por exemplo, você tem um carro novinho, seminovo, com 5 mil quilômetros, o carro vale 50 mil reais, e você oferece para um primo por 30 mil, e você fica bravo que o primo não topa, ele diz não 10 vezes, até que finalmente você pergunta para o primo, poxa, eu estou te oferecendo um carro a preço de banana, por que você não quer? Porque eu não sei dirigir, não me interessa dirigir, eu não gosto de carro. Então, só haverá negociação se o produto ou o serviço que você tenha interesse a outra pessoa. Se o que você tem não interessa, não haverá negociação. Essa é a primeira parte. A segunda parte, absolutamente relevante, é pensar por que é tão difícil negociar bem, por que as pessoas têm... Acho que o maior medo que existe quando a gente vê as pesquisas é falar em público. Isso é um medo quase generalizado. 70% dos profissionais dizem que o mais assustador seria falar em público. A segunda coisa mais assustadora é negociar, porque se sente desarmado, porque se sente desprotegido. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Nós temos vieses ou filtros que distorcem a percepção da realidade. A tese se fala de viés ou filtros mentais há décadas, só que esse assunto ganhou relevância quando Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, com o tal do behaviorismo econômico, ou a economia comportamental, mostrando que nós filtramos a realidade, nós vemos a realidade de uma maneira muito especial, muito particular e única, ou seja, quase todos nós puxamos a brasa para a nossa sardinha. Nós nos sentimos mais merecedores, mais especiais, mais inteligentes, mais qualificados e mais capacitados que a média das outras pessoas. Isso nem sempre é verdade, principalmente quando a gente vai negociar. Então, vamos lá. O Kahneman, resumidamente, afirma, num livro espetacular chamado Rápido e Devagar, que nós funcionamos apenas sobre nós temos dois modos mentais de funcionar. O sistema 1, que é automático, e o sistema 2, que é deliberado. Sistema 1 e sistema 2. Com o passar dos anos, conforme o Kahneman foi ficando famoso, e ficou famoso, alguns autores, como Jonathan Haidt, por exemplo, simplificaram essa história. Em vez de sistema 1, ou sistema automático, ele pede para a gente imaginar um elefante. Você imagine que você tem uma parte da personalidade como se fosse um elefantão. Essa parte é inconsciente, é instintiva, não requer esforço para trabalhar e não cansa nunca. 95% do tempo nós agimos de forma instintiva e intuitiva, inclusive para negociar. O sistema 2, imagine que tem um carinha de 60 quilos sentado nas costas do elefante tentando domar o elefantão mental. Essa parte do sistema analítico é consciente, racional, só que ele precisa de um enorme esforço para funcionar. Só faz uma coisa de cada vez e cansa rápido. Por isso que a gente desiste de uma negociação quando a gente fica acuado ou não tem informação suficiente. Aqui eu vou parar a apresentação e vou voltar com vocês para mostrar
agora eu vou falar mais diretamente para vocês, que tão importante quanto saber, ou quanto interpretar, ou analisar, que nós temos esses dois grandes modos de ação. O sistema 1, vamos de novo, automático, intuitivo, irracional, ilógico, instintivo, e a gente negocia do jeitão que a gente é. As pessoas mais agressivas tendem a ser mais francas, diretas e até grosseiras. As pessoas mais calmas, mais tranquilas, às vezes fogem de uma negociação para evitar conflito. Tenha você um estilo ou outro, a regra número 1 é, você precisa entender o que motiva o seu interlocutor a negociar com você. Aqui eu vou adaptar um pouco o Maslow. Existem 6 grandes motivadores de compra ou motivadores para se negociar. Eu vou falar os 6 aqui na sequência e depois vou descrever um por um. O primeiro motivador de compra é obter lucros, aquela pessoa que negocia para ganhar dinheiro. O segundo motivador é evitar perdas. A pessoa negocia não para ganhar, mas por medo de perder. É uma pessoa mais reativa, é uma pessoa mais insegura, é uma pessoa que tenta se proteger. O terceiro motivador é evitar incômodo. A pessoa negocia só se tiver alguma vantagem ou um processo onde ela não precise se envolver diretamente. Você precisa fazer por ela. O quarto motivador é sentir prazer. Você negocia ou faz aquela coisa porque você gosta. O quinto motivador é aprovação social, ou você faz para mostrar, para se exibir, e não tem problema nenhum. E o sexto e último motivador é a autorrealização. A pessoa faz porque ela gosta, porque ela quer se realizar com aquela tarefa. Vamos lá. O grande problema dos motivadores de compra ou dos motivadores de negociação é que cada um de nós, no mesmo dia, pode comprar ou negociar por 6 motivadores diferentes. Na prática, nós temos um motivador principal, um é mais forte, um é o norteador das principais tomadas de decisão quando a gente vai comprar ou vender alguma coisa. Nós temos 1 ou 2 intermediários e nós temos 3 que são quase insignificantes ou conjunturais. A gente só usa de vez em quando. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma descrição mais pormenorizada de cada um dos motivadores. Primeiro motivador que a gente negocia: obter lucro ou ganhar dinheiro. Quando a motivação, a sua motivação, por exemplo, é vender alguma coisa para alguém, obviamente para lucrar, você precisa entender o que o outro quer. Senão, nos primeiros 30 segundos, nos primeiros 60 segundos, em que o outro lado perceber que você só quer ganhar dinheiro com ela, por exemplo, e ela não gostar ou isso cair mal, a negociação estará encerrada. Do mesmo jeito, você, quando tiver um cliente ou estiver negociando com alguém, cujo motivador é obter lucro ou ganhar dinheiro em cima do que você está vendendo ou do que você está oferecendo, não se ofenda. Muita gente fica ofendida. O cara quer ganhar dinheiro nas minhas costas. Aí eu digo brincando o seguinte: qual é o problema? Se ele quer revender o seu produto ou serviço, ou se ele quer usar o seu produto ou serviço para ganhar mais. Então, primeiro motivador, obter lucro. As pessoas que gostam que têm essa motivação como estrutural na personalidade, são extremamente competitivas, disputam até isso no futebol, no fim de semana, no jogo de tênis à noite com os amigos, concurso de cuspe à distância. As pessoas cujo motivador mais forte é obter lucro, repito, são competitivas, gostam de ganhar. Então, se você for negociar com alguém assim, bote o seguinte na cabeça: não adianta ficar oferecendo conforto para essa pessoa, ou um trabalho que envolva altruísmo, ou algo que envolva muita segurança. Obter lucro gosta de arriscar. Obter lucro aceita riscos e desafios, se ele tiver a oportunidade de ganhar mais. Se você, por exemplo, que está me ouvindo aí, tem esse motivador como principal, você prefere trabalhar por empreitada, mesmo que tenha a opção de trabalhar ganhando salário fixo. Você gosta de trabalhar por projetos. Você não se preocupa ou não é contra ou até prefere trabalhar com comissão. Se você tiver chance de ter um fixo baixo e um variável alto, num trabalho, num projeto, num processo, se você tem o ter lucro como principal motivador, você vai topar e vai ficar feliz. Então, não se esqueça, se você estiver oferecendo um produto ou um serviço para alguém assim, você precisa pensar no lado do outro. Empatia, se colocar no lugar do outro. Se o que eu tenho para oferecer vai atender às expectativas dessa pessoa que quer ganhar dinheiro com o meu serviço ou com o meu trabalho, se a resposta for sim,
prepare a sua argumentação em cima do quanto ela pode ganhar com aquilo que você tem a oferecer. Ok? Segundo motivador, evitar perda. Mudou todo o jogo, pessoal. As pessoas cujo motivador é evitar perdas são muito mais resistentes, são desconfiadas, elas preferem muito mais, por exemplo, ganhar um salário fixo e previsível de $1.000 do que ter uma oportunidade de ganhar $3.000 com salário variável ou baseado em metas esticadas. As pessoas cujo principal motivador é evitar perda são muito mais conservadoras, são mais desconfiadas, preferem algo seguro, garantido. Ok, se você vai negociar com uma pessoa cujo motivador é evitar perda, e aí muita gente pergunta, como é que eu vou saber? O evitar perda é descarado, pessoal. São as pessoas desconfiadas, são as pessoas conservadoras, são as pessoas que não gostam de inovar, elas preferem algo previsível. Então, na sua proposta, na sua abordagem, você precisa levar isso em consideração. Nada de proposta agressiva, nada de proposta variável. Sempre que fizer alguma proposta ou negociar com alguém cujo motivador é evitar perda, seja conservador, ofereça garantia, contratos por escrito, bote o risco nas suas costas. Se o produto ou projeto ou serviço não funcionarem bem, a gente acaba com o contrato na primeira semana ou eu te devolvo o dinheiro. Se o projeto, o produto, o serviço que eu tenho para oferecer não alcançar um mínimo desejado, você não me paga. Tudo que você puder oferecer como garantia, como segurança, como estabilidade, como previsibilidade, facilita a sua negociação com alguém cujo motivador é evitar perda. O terceiro motivador para negociar é evitar incômodo. São aquelas pessoas muito ocupadas, ou muito ansiosas, ou muito impacientes, que não têm tempo, não têm paciência para tocar um projeto. Então, quando você propõe algo para alguém, vamos fazer um trabalho junto, vamos escrever um livro junto, eu escrevo 10.000 palavras por dia, você escreve 10.000. Esqueça, a pessoa do evitar incômodo vai fugir desse tipo de projeto ou de proposta. Se você oferecer algum produto ou algum serviço onde ela precise fazer muita coisa para o serviço funcionar, esqueça, a pessoa do evitar incômodo não vai topar. Qual é a grande argumentação para alguém cujo motivador principal é evitar incômodo? A proposta tem que ser assim, eu faço, eu resolvo, deixa comigo. E se tiver algum empecilho? Se tiver empecilho, você vai me ligar. E se não funcionar direito? Se não funcionar direito, eu resolvo. E se eu não conseguir até o fim? Não se preocupe, eu entrego tudo mastigado. Quanto mais eu entregar mastigado, quanto mais eu entregar pronto, mais fácil será negociar com a pessoa do evitar incômodo. Vou dar uma dica. A pessoa com esse motivador é a que costuma pagar mais caro qualquer produto e qualquer serviço, não pela segurança ou pelo lucro, mas por você evitar que ela se incomode com isso. O quarto motivador é sentir prazer. Sentir prazer pode parecer esquisito, mas é um dos motivadores menos intensos. Por exemplo, ele é 5 vezes menos intenso que o evitar perda. Ele é 2 vezes menos intenso do que o evitar incômodo. Mas ele é focado em nichos. Por exemplo, o meu motivador principal, já vou abrir para vocês, é evitar incômodo. Eu gosto do mesmo jeito que eu entrego cabelo, barba, bigode, tudo feito para o meu cliente, quando eu vou comprar alguma coisa, eu não quero encheção de saco, eu não quero incômodo, eu não quero ficar lendo o manual, eu não quero interpretar como é que o produto funciona. Se alguém me vender algo, vai me atingir muito melhor se deixar instalar o produto ou serviço, mostrar como funciona, testar e entregar o controle remoto na minha mão. Eu sou evitar incômodo. Deixa eu dar um exemplo. Eu não gosto de praia, eu não gosto de calor, eu não gosto de multidão. E todos os anos eu vou para a praia porque senão eu vou brigar com a minha mulher e ela adora a praia. Eu vou para a praia, vou para o hotel e fico reclamando do hotel, fico reclamando do ar-condicionado, reclamo da quantidade de pessoas, reclamo da comida. Ela dá a risada e me diz o seguinte: e quando você vai pescar, como é que é o ambiente lá? Aí entra o quarto motivador, no meu caso, pescaria é o sentir prazer. Eu pego 3 aviões até chegar em Alta Floresta, alugo um táxi aéreo, ando mais 40 minutos, desço numa pista no meio do mato, ando mais 3 horas com o barquinho e vou acampar no meio do mato para pescar. O mesmo cara que para ir para a praia é evitar incômodo,
para pescar, para sentir prazer, faz qualquer negócio. Ou seja, quando você for negociar com alguém quando você oferecer um produto ou serviço que se encaixe nesse motivador, ela adora essa coisa que você está oferecendo, a negociação vai ficar muito mais fácil quando você descrever os benefícios ou o prazer que ela vai usufruir se ela tiver esse seu produto ou seu serviço, ou seu treinamento, ou a sua escola, ou seja lá o que for. O prazer pesa nesse caso. O quinto motivador é aprovação social. A pessoa negocia, ou ela compra, ou ela gosta de coisas que a enalteçam. Aí entram produtos de grife, entra se sentir deferida ou elogiada, aprovada socialmente. Então, quando você for lidar com alguém que é, nesse caso, vou usar uma palavra que parece pesada, mas não é. A pessoa do aprovação social é bastante vaidosa. Então, ela gosta de ser reconhecida, ela gosta de ser elogiada, ela gosta de ser aplaudida, mas em coisas que sejam reais, que sejam verdadeiras. Porque se você errar a abordagem, ela vai perceber e aí o negócio não vai rolar. O sexto e último motivador é autorrealização. É aquela pessoa que faz algo para se realizar pessoalmente. É diferente do sentir prazer, que é uma coisa egoísta. A autorrealização, a pessoa cujo motivador é a autorrealização, se preocupa com a própria satisfação, mas principalmente em ajudar terceiros. Então, se você for negociar com alguém assim, a sua proposta vai ter que incluir algum benefício para a sociedade, ou para pessoas, ou para animais. Alguém vai ter que se beneficiar com essa proposta, além do seu interlocutor. Então, para encerrar, os 6 motivadores. Então, vamos de trás para frente. O que eu falei para vocês aqui? Negociação é troca. Eu preciso ter algo que interesse a outra pessoa. Ponto 2. Todos nós temos vieses que distorcem a realidade. Então, cuidado para não interpretar o desejo do outro da mesma forma que é o seu. Isso não vai ser verdade na maioria dos casos. Terceiro, nós temos 2 sistemas de ação. O sistema automático, o elefante, e o condutor mental. Você precisa entender como funciona o elefante do seu interlocutor para negociar bem com ele. E, por último, existem 6 grandes motivadores pelos quais as pessoas negociam. Obter lucros, evitar perdas, evitar incômodos, sentir prazer, aprovação social e autorrealização. Quando você descobrir essa motivação de compra, os benefícios, a sua argumentação, a sua proposta precisam ter relação com esta motivação do seu interlocutor. Quando você fecha essas 3 grandes sacadas, você com certeza, com pouco esforço e não muito estudo, consegue interpretar muito melhor o que as pessoas querem e com certeza você vai melhorar a qualidade da sua negociação. É isso aí, Paulo. 18 minutos e meio. Missão cumprida. Obrigado, Eduardo. Eu admiro bastante as pessoas assim que são pontuais também, porque é um respeito com o tempo alheio, com o tempo tanto dos participantes, da organização do evento. Então, você é sempre muito pontual, né, Eduardo? E também com poder de síntese absurdo, né? Porque conseguiu em 18 minutos aí resumir temas assim complexos se forem aprofundados. E quem quiser saber mais, já convido também a conhecer o livro do Eduardo, Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, porque está tudo lá. E tenho certeza que todos nós aqui ficamos com várias dúvidas e também ficamos tentando identificar qual que é o nosso principal motivador. E uma pergunta que eu tenho para você, Eduardo, é a seguinte: de que maneira esses motivadores são importantes na relação empresas-colaboradores? Na hora que a empresa vai fazer uma contratação para uma pessoa, então entender quais são os motivadores dessa pessoa e o cargo que ela aspira, e vice-versa também. A pessoa que está buscando uma empresa, entender quais são os motivadores da empresa naquela negociação para que haja essa sintonia e não haja uma contratação mal feita. Vamos lá. Primeiro, o motivador de compra, Paulo, é algo pessoal e intransferível. Então, não existe motivador da empresa, né? Isso é uma coisa importante. Existe o motivador da pessoa que vai te contratar. Então, se um diretor está te contratando ou um profissional de RH, você já ouviu aquela conversa? Atenção, eu não vou te contratar e não é nada pessoal. Isso é conversa mole para ir dormir, tá? 99% das negociações envolvem, sim, efeitos comportamentais ou pessoais, ou seja, eu gosto mais ou eu gosto menos do candidato que eu estou entrevistando porque eu tenho vieses cognitivos ou filtros mentais que me fazem gostar mais ou gostar menos de determinadas pessoas. Então, número 1, o entrevistador, o contratante, ele precisa fazer um esforço enorme
para separar a persona dele, a personalidade dele, o estilo pessoal dele, com que é aquilo que a empresa realmente precisa, porque senão ele vai misturar estações e vai tender a contratar ou dar a preferência, repito, para pessoas que ele tenha mais afinidade. Esse é um ponto. Então, os recrutadores precisam tomar cuidado. Ponto número 2, agora a pergunta, né? Você falou, o motivador do candidato. As pessoas de mais talentosas ou de alta performance, Paulo, elas sabem o que elas querem. Então, por exemplo, uma pessoa cujo motivador mais forte é ganhar dinheiro, ela não vai ela dificilmente vai entrar numa empresa que propõe um trabalho altruísta, ou que ele tenha que fazer trabalho voluntário, ou que ele ganhe menos para ajudar a comunidade. A pessoa cujo motivador é obter lucro é muito clara, é muito objetiva, é muito direta, e ela não tem vergonha de dizer isso, e não tem problema nenhum. Então, na entrevista, quando a gente ouve o cara, a primeira pergunta que o cabra faz é quanto é que eu vou ganhar e qual é o variável possível ou quantos salários extras. Ele está dando um indicativo claro do motivador de compra dele. Se a empresa não consegue oferecer um variável alto ou paga na média ou abaixo da média de mercado, a minha sugestão é, empresário, não perca tempo em contratar alguém assim, porque você vai se frustrar. Senhor candidato, se você perceber que na entrevista ou na análise que a empresa não oferece obter lucro como motivador principal, não se candidate ou desista, porque você vai se frustrar. Isso vale para todos os motivadores, Paulo. Evitar perda o funcionário ou o candidato de evitar perda, ele quer segurança, ele quer estabilidade. Salário alto não é o mais importante. A pessoa do evitar incômodo, ele quer autonomia total, trabalhar em casa, trabalhar em home office, ter liberdade. O do sentir prazer são aqueles apaixonados, né? A pessoa é deslumbrada ou por projeto, ou por sistema, ou por design, ele ama fazer aquilo. Ou aprovação social, que é chance de crescer, de ser promovido, e autorrealização, que é uma causa. Então, a pergunta que você fez é importante, porque isso entra no que eu chamo de autonegociação. A pessoa precisa saber o que ela quer para encontrar um nicho, ou um trabalho, um emprego, uma função, seja lá o que for, que atenda o principal motivador dela, senão ela vai se frustrar. A empresa, a mesma coisa, precisa interpretar o que o cara quer para não contratar a pessoa com motivador que não tem a ver com o que a empresa oferece. Muito interessante, Eduardo. E você sabe que é pouco comum, as pessoas acham que negociação é algo bem racional, quando na verdade existe muito elefante aí envolvido, né? Sobretudo nessa questão do recrutador, a pessoa física do recrutador e do candidato. E na sua experiência de mais de 30 anos atendendo empresas, isso acontece na prática ou é difícil o recrutador assim se desconectar da própria ali e atender só os interesses da empresa? Acontece e acontece de forma... A gente pensa o seguinte, as pessoas experientes fazem isso menos. Ao contrário, a teoria do Kahneman, o sistema 1, o sistema 2, o elefante e o condutor, é o contrário. Quanto mais velho a gente fica, mais viciado no nosso elefante, ou seja, mais enviesado. A gente passa a gostar ainda mais de pessoas com determinado estilo, preferentemente parecido com o meu próprio estilo. É isso que atrasa a vida de muita gente, de muita empresa. Contratar só as pessoas que eu gosto, ou que concordam, ou que sejam muito parecidas comigo. Esse tem um lado bom, e não tem nada demais você ter 30% ou 40%, se for uma pequena empresa de pessoas parecidas, mas será fundamental que você tenha 60% ou 70% de pessoas trabalhando com você, até com expectativas ou motivações, ou um pouco diferentes de você, para completar o quadro. Isso também vale numa compra, Paulo. A gente compra por impulso por causa dos motivadores. A gente vende errado por impulso por causa dos motivadores. A gente se relaciona com casamento errado por causa dos motivadores. Quando você tem motivadores muito diferentes, o seu cônjuge tem um motivador muito diferente do seu, dificilmente esse negócio vai dar certo por longo prazo. Quando você vai escolher uma escola para trabalhar, ou uma escola para estudar, ou uma faculdade, tão importante quanto a qualidade dessa escola é o professor da matéria que você gosta ou que você não gosta. Isso vai influenciar enormemente o seu desempenho nessa empreitada ou a qualidade do que você vai encontrar daqui para frente. Pessoal, como a cara não tem clareza, né? E as pessoas não têm clareza como você tem, olha, é incômodo. Possam também ligar essa antena. Paulo, está travando aqui. Será que é o seu ou o meu? O meu está com a conexão máxima que eu estou vendo aqui.
Oi, Paulo. Voltou? Voltou Tá me lá? ouvindo agora? Voltou. Acho que foi só uma pequena instabilidade, tá? O pessoal tá vendo aqui. Não, tá ok. Eu estava falando então sobre essa importância de você despertar esse autoconhecimento, descobrir e ter clareza, assim como você, do seu motivador, para que você possa tomar ações condizentes com esse motivador, que é algo pessoal seu. E como as pessoas em geral não têm isso, né? Claro, se você está vendendo um carro, por exemplo, é muito importante que o vendedor saiba os motivadores, entenda o motivador do cliente para que haja a venda. Mas como você bem colocou, não é só nessa situação, é no casamento, é com um filho, é com o chefe, com o colega. Em todos os momentos, você saber a sua motivação e saber a motivação do seu interlocutor vai te dar uma vantagem enorme na negociação, não é por aí? E a vantagem é o seguinte, né, Paulo? Não é nem questão de esperteza. É claro que se eu souber mais do que o outro, eu tiver mais informações que o meu interlocutor, eu levo uma vantagem estratégica enorme. Mas mais importante do que levar essa vantagem é você entender o motivador do outro e também mostrar o seu. Quando a gente consegue abrir o jogo, por exemplo, numa empresa, você dizer para o seu chefe que para aquele projeto específico o seu motivador é sentir prazer, ou seja, você ama aquele negócio, você gostaria muito de fazer aquilo, nem que seja de graça. As pessoas às vezes têm vergonha de dizer isso. Chefe, me dá esse projeto que eu vou fazer no final de semana, eu vou fazer durante as férias, porque me interessa muito. Caberia ao chefe também dizer o que se eu te der esse projeto especial, durante a semana mesmo, não vou fazer você fazer fora de horário, o que eu ganho em troca? O que você me oferece? Claro. Já que você vai gastar 30% do seu tempo num projeto ou num processo que não tem nada a ver com o nosso trabalho. O que você me dá em troca? Chefe, eu vou trabalhar fim de semana para cumprir os relatórios das outras áreas que eu não gosto tanto. Opa, aí tá justo. Então, a boa negociação, que a gente sempre fala que é o ganha-ganha, né? Para ser verdadeira, ela tem que ser ganha-ganha mesmo. Quer dizer, eu abro o jogo, eu abro o coração, e o meu interlocutor também abre para que os dois ganhem. Deixa eu citar um exemplo claro aqui. É óbvio que negociação sempre foi importante, mas durante a pandemia, agora, nesses últimos 6 meses, aumentou brutalmente a importância de saber negociar. Quanta gente perdeu o emprego por não se antecipar e negociar com o chefe uma redução ou uma proposta diferente? Quantos chefes, quantos empresários já não perderam gente super especial porque essa pessoa ficou insegura e foi procurar outra coisa para quebrar um galho, porque ele não ouviu nada do chefe. Então, um dos meus clientes, e outro, eu vou citar 2 casos, o caso de um grande amigo, que é advogado, ele me disse o seguinte: Eduardo, nos primeiros 30 dias da pandemia, quando a coisa estava feia, lá em abril, ninguém sabia nada, o meu escritório é um grande escritório, a gente tomou a seguinte iniciativa: ligar para todos os clientes, eles tinham 20 clientes importantes, para esses 20, e oferecer para os 20 uma redução de 30% dos honorários, né? Uma empresa que nesses 20 cobrava fixo, e depois o variável por causa, e a gente ofereceu. Teve cliente que quase chorou de alegria, né? Bom, cara, eu estava morrendo de vergonha, eu estava pensando até em cancelar o nosso contrato, e topou. Teve cliente que falou o seguinte: puxa, que bom, 30%, só que 30% é pouco, eu gostaria de 50%, até porque eu não vou ter demanda. Você consegue cortar os 50%? Teve cliente que falou o seguinte: eu não vou poder te pagar nada, não adianta você me dar 70% nem 90% de desconto, porque eu estou numa situação horrível. O que esse meu cliente fez? Ok, eu vou continuar te atendendo, neste caso específico, por mais 3 meses sem te cobrar nada. E a quinta categoria, a mais interessante de todas, foi a seguinte: 5 desses 20 clientes disseram o seguinte: você não precisa me dar 1 centavo de desconto. Eu estou absolutamente satisfeito com o seu serviço, com o seu trabalho. Eu sei que você também deve estar segurando ou tendo que dar descontos para terceiros, e eu te quero ainda mais feliz e motivado resolvendo as minhas causas. Então, a partir de agora, eu não precisa me dar desconto, mas eu quero 50% a mais de dedicação para o meu processo ou para os meus clientes. Moral da história: com essa negociação aberta, ganha-ganha, aquilo que a gente disse, um saber o motivador do outro, a gente poupa melindres, Paulo. A gente poupa cura, a gente poupa aquela conversa mole para boi dormir. Eu finjo que eu quero, o outro finge que interessa. Eu finjo que eu mando, o outro finge que obedece. Perde-se um tempo enorme. E aí a minha fama, né, do super sincero, quando eu vou fazer mediação de conflito, ou quando tem 2 sócios brigando, às vezes pai e filho, às vezes casais,
A primeira coisa que eu boto nessa negociação é: vamos parar de frescura e vamos abrir o coração. O que você quer de verdade? Numa negociação de separação, às vezes o cara só quer atenção, às vezes o cara só quer o imobilizado, o outro só quer a carteira de clientes. Pronto, está resolvido. Em 15 minutos a gente faz uma negociação mais justa porque os motivadores são diferentes. Quando os motivadores são os mesmos ou muito parecidos, é uma questão de rachar o lucro ou de rachar o prejuízo. Então, perde também pode ser uma boa negociação. Quando as duas partes perdem, mas perdem menos do que perderiam se brigassem ou continuassem em conflito. Então, o que a gente está conversando aqui, na prática, é o seguinte: negociação serve para praticamente tudo. Com o filho, com o funcionário, com o chefe, com o marido, com a esposa, com o vendedor, com o cliente, com qualquer processo que envolva relacionamento humano. Por isso a importância, e eu repito, das pessoas estudarem, das pessoas entenderem mais como funciona o processo de negociação. Interessante, Eduardo. E também, olha, quem quiser começar, não sabe por onde começar, sugiro novamente o livro do Eduardo, que é um excelente início aí para você se aprofundar nisso. E eu fiquei pensando, Eduardo, uma das principais lições que eu trago do seu livro é realmente essa questão que negociar é você buscar o ganha-ganha, porque a gente tem aqui, talvez no Brasil, essa questão de que negociar é eu obter o máximo e torcer o adversário ali até pegar o máximo, assim, sugar realmente para eu ser o espertão da história e sair beneficiado e o outro sair derrotado. E na verdade não é isso, né? É um esforço em conjunto ali para ver esse ganha-ganha. Em contrapartida, não pode haver pessoas que pensam assim: poxa, se eu entrar muito bonzinho assim, buscando ganha-ganha, o cara me atropela. E daí, como é que você faz para se defender também de um negociador muito agressivo? De novo, quando você conhece o motivador do outro lado, você não vai entrar, como eu digo, numa dividida com a perninha, né? Você não vai entrar com a perna abaixo e não pode entrar dando voadeira no peito do outro lado. Os dois exemplos são, como você contou brincando, os dois exemplos são ruins. Eu começar uma negociação dando voadeira no peito do meu interlocutor para impor respeito, entre aspas, tem muita gente que é assim, né? Eu já vou entrar chutando para o cara ficar com medo. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai ficar intimidada e ela não vai negociar com você. Espana. A outra postura, a cooperativa demais, ser bonzinho demais, ser cooperante demais, para mim é pior ainda, Paulo. Sabe por quê? A pessoa muito cooperante, muito boazinha, quando entra numa negociação e se sente acuada ou se sente insegura, a primeira coisa que ela vai fazer é fugir. Então, eu vejo muito vendedor dizendo: poxa, eu conversei 3 horas com a pessoa, eu tinha certeza que ela tinha gostado da proposta. Aí eu perguntei, ela não abriu a boca, né? Como é que você sabe? Ela é tão pacata, ela é tão submissa, que para não brigar ou não te contrapor, ela ficou ouvindo. A primeira chance que ela teve, ela deve ter te falado o seguinte: ótimo, me manda por escrito, por e-mail, que eu vou pensar. Sabe o que vai acontecer? Ela nunca mais na vida vai responder o seu e-mail e provavelmente ela não vai nem responder o seu WhatsApp, porque ela é cooperante demais. Então, aqui você citou 2 exemplos, são 5 estilos de negociar, né? Vamos falar sobre 2. A pessoa muito agressiva, muito competitiva, tem que tomar cuidado para não ir com sede demais ao pote e tentar enxergar o outro lado, mesmo que ela seja poderosa. Porque negociações muito agressivas, onde você ganha muito e o outro perde demais, elas só vão acontecer uma vez. Nunca mais aquele que apanhou, cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha. Aquele nunca mais vai aparecer para negociar com você. É burrice. O contrário é verdadeiro. Se você é passivo demais, submisso demais, bonzinho demais, você provavelmente fica inseguro com quase todo mundo. É bom que você coloque os seus termos ou coloque objeções quando você ouvir propostas indecentes. O outro lado vai te respeitar mais e provavelmente a negociação vai se dar numa situação um pouco mais equilibrada. E deixa eu te falar, eu vou colocar aqui uma visão que eu tenho, Eduardo, vamos ver se você concorda e qual que é a sua opinião a respeito disso, mas você veja, negociação é uma das habilidades fundamentais para a gente crescer na carreira, na vida, para a empresa crescer. Eu não conheço ninguém que foi longe na carreira, ou que avançou, ou que construiu uma grande empresa, que não soubesse negociar, ou que não tivesse que se deparar com momentos chaves ali de negociação. Então, se você não souber negociar, você vai ter uma carreira limitada, porque eventualmente você vai crescendo, você vai se obrigando a enfrentar situações que exigem técnicas de negociação. E ainda assim, Eduardo, uma habilidade
tão importante não nos é ensinada em todo o nosso processo de formação. A gente gasta milhares e milhares de horas aí aprendendo uma série de coisas que muitas vezes acaba não usando, e certas coisas chaves assim que são fundamentais para o nosso crescimento, a gente acaba não aprendendo. Então, muitas pessoas aqui que eu acredito que estejam vendo, estão ouvindo falar sobre técnicas de negociação pela primeira vez na vida. Por que você acha que algo tão importante não é colocado ali no nosso dia a dia, nas empresas, nas universidades, para que a gente seja mais bem preparado para negociar, já que a gente negocia 24 horas por dia com todo mundo? Veja, foi a abordagem que eu fiz aqui no começo. 2 dos grandes medos dos profissionais são: medo número 1, falar em público. Eu não dou curso de oratória, né? Não estou dizendo isso para puxar para o meu lado. Medo número 2, negociar. O brasileiro, em especial, ele tem restrição a negociar pelo seguinte: parece que eu estou defendendo algo em causa própria. Qual é o problema de você defender algo que te interessa numa empresa ou num negócio? Se eu for muito agressivo, ele vai ficar chateado comigo. O cara é meu irmão, meu primo, minha esposa, o meu chefe. Eu não posso tentar obter melhores. Ou esse assunto é para profissionais, esse assunto é para vendedor ou para comprador. E aí, veja que absurdo, você acabou de citar. Qual é o curso que dá como matéria, nem que seja opcional, negociação de conflitos? Por exemplo, Nunca vi. Eu sou engenheiro agrônomo, engenheiro civil, médico, dentista, matemático, advogado, jornalista. Qual é o curso universitário, por exemplo, que te oferece esse tipo de matéria? E aí, negociação fica no nicho, né? Ou fica na segmentação dos especialistas. E aí, quando as pessoas vão fazer um curso de negociação, o curso é chatíssimo, Paulo. Eu mesmo lembro, há 30 anos atrás, quando eu fui fazer o primeiro curso de negociação, eu era agrônomo de campo de uma multinacional, eu achei um porre, um troço muito teórico, muito pesado, muito chato. Então, junto à fome com a vontade de comer. Primeiro, essa matéria parece grego. Segundo, não existe nas cadeiras universitárias nem de forma opcional. E terceiro, quando existe é muito chato. Os livros de negociação, a maioria dos livros, olha que eu li algumas dezenas para poder escrever um, são muito chatos. Exemplos inalcançáveis, fusões bilionárias, resgate de refém, guerra nuclear evitada. A gente lê aqueles troços lá e fala, pô, esse troço não é para mim, esse troço não funciona. Eu sou um pequeno empresário, eu sou uma professora, eu sou um prestador de serviço, eu sou um executivo. Então, o mote, ou uma das principais motivações que eu tive para escrever um livro chamado Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa foi isso. Desmistificar um tema que não é tão enrolado, não é tão difícil, não é complexo como acham, e, ao mesmo tempo, fundamental para as pessoas melhorarem o desempenho pessoal e profissional. Você sabe que acho que foi isso, talvez, uma das causas do sucesso enorme desse livro foi justamente isso, uma nova abordagem, né, sobre a negociação, saindo dessa tecnicidade aí absurda do mercado que havia. E você mencionou a questão do brasileiro, né? Eu que morei fora, por exemplo, na Europa, na América do Norte, lá você pergunta para um alemão, quer ir lá em casa na quinta-feira à noite? Ele fala, não. E não está te ofendendo, ele simplesmente não quer. Ele fala, não, gostou da minha apresentação? Não, não gostei. Um americano é direto. Aqui no Brasil, a pessoa, acho que isso entra muito no negociar, ele dá 300 voltas. Quinta-feira, acho que dá sim, vamos ver, vamos combinar. A apresentação, olha, tá boa assim, tá. A pessoa, parece que o brasileiro tem culturalmente assim um viés de não querer magoar emocionalmente outra pessoa, e isso acaba influenciando muito, seja numa entrevista de emprego, numa negociação e assim por diante. A gente tem essa carga cultural também, né, envolvida, né? Um dos grandes motivos pelos quais as pessoas negociam é esse, né? O excesso de passividade e querer agradar demais. Quando eu quero agradar demais, eu nunca dou feedback sinceros. Se eu não dou feedback sinceros, eu também não recebo feedback sincero. E aí é o roto negociando com o esfarrapado. Não vai gerar nada. Então, aquilo que você falou, né? Quando a gente faz uma apresentação, quando eu escrevo um livro, eu mando lá para 10 ou 15 pessoas para eles fazerem uma leitura crítica. No primeiro livro, eu mandei para 15, os 15 rasgaram elogios. Eu falei, será que o livro é tão bom assim? E aí eu resolvi contratar leitura cega. Eu contratei 3 pessoas que não me conheciam, especialistas, que eu risquei o meu nome, para fazerem uma leitura crítica, mas crítica mesmo. Eu fiquei chocado com a quantidade de críticas que eu recebi, né? O capítulo não está claro, essa conclusão está sendo incoerente, essa abordagem, você falou na página 112, na página 130 você falou coisa diferente,
Isso aqui, não estou vendo a ligação do capítulo 8 com o capítulo 3. Aquilo para mim foi um bálsamo. O livro estava pronto, quase indo para a gráfica, e felizmente eu recebi essas 3 leituras críticas, que diferentes pessoas que eu não conhecia, que também não se conheciam, que me apontaram coisas que me permitiram melhorar muito a qualidade do livro, porque eu ouvi um feedback sincero. Então, a negociação, Paulo, ela começa com a autonegociação. Você precisa diminuir os vieses cognitivos. Se você gosta muito de ser elogiado, tá bom, né? Se você gosta de receber 80% de elogios o tempo todo. Só que 20% do tempo, use para negociar com pessoas mais críticas, com pessoas que vão te dar feedbacks não tão agradáveis, mas quando forem positivos, serão verdadeiros. Sim. Então, vou repetir, se você quiser ser um bom negociador, se você quiser ser um bom profissional, você precisará diminuir a influência dos seus filtros mentais ou dos seus viés cognitivos. Significa que negociar com clareza é diminuir o efeito dos viés para que não distorça nem o que você vai ouvir, nem o que você vai falar. Perfeito. E você sabe, Eduardo, essa questão é que você é uma pessoa consciente aí de normalmente você gostaria de ser criticado honestamente, mas na maioria das vezes a pessoa quando manda um livro para a pessoa avaliar, ela na verdade não está buscando essa crítica sincera, está buscando um elogio. Assim, muitas vezes você dá um trabalho para mostrar para a pessoa e o ego ali, o elefante, fala, poxa, na verdade o que eu quero é que o pessoal elogie, para que possa massagear esse meu ego e isso acaba me cegando para os possíveis pontos de melhoria ali, né? E isso também é enviesado. As pessoas que querem elogio, consciente ou inconscientemente, elas só vão mandar para outras pessoas que vão pensar parecido com elas. Às vezes não é nem por má fé. Se eu tenho 3 amigões ou 3 pessoas que me admiram, essas 3 eu vou mandar primeiro, porque dali eu tenho certeza, mesmo que eu escreva alguma besteira, que elas vão elogiar. Não tem problema receber metade de aplauso, sabe? Mas você tem que ter um pouco de sincero, né? Eu também mando para as pessoas que gostam de mim, eu também mando para as pessoas que quase certamente vão ver só coisa boa no que eu fiz. Mas eu já aprendi que 1/3, quando eu vou mandar um material, ou uma nova apresentação, ou uma nova palestra, ou um novo livro, um novo treinamento, eu já sei. Eu vou mandar para 1/3 de pessoas que gostam de mim, porque elas vão levantar a bola, e é legal isso. 1/3 para pessoas críticas além da conta, são extremamente críticas, e quase certamente elas vão até exagerar na crítica, e eu mando para 1/3 de pessoas que não me conhecem, ou eu não tenho relacionamento pessoal, e inclusive pago pelas críticas, é a crítica profissional. Essas 3 pessoas que eu mandei para o livro, por exemplo, e eu mando isso para todos os meus livros, eu pago. É um crítico profissional que está sendo pago para avaliar o meu trabalho, uma avaliação cega. Aí eu vou ter uma dimensão clara da qualidade do meu produto ou do meu serviço, ainda há tempo de ajustar, de consertar, de arrumar, antes de oferecer para o grande público. Então, isso é autonegociação. Você tem que estar preparado para receber elogios, mas também críticas. E um ponto importante aqui, Eduardo, o Dale Carnegie fala assim no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, para a gente sempre se lembrar que quando a gente está tratando com seres humanos, a gente não está lidando com pessoas de razão, mas com seres emocionais. Não existe riscos de efeitos colaterais com essa questão de super sincero, a pessoa se magoar, se ofender. Como é que você consegue achar esse equilíbrio? Porque muitas vezes a pessoa quer receber aquele elogio, se você critica, a pessoa se ofende. Então, daí você acaba corroendo a ligação, a relação, começa a envolver toda essa questão emocional. Como é que você lida com isso? Bom, eu tenho 56 anos. Quando eu tinha 22, eu era muito parecido com o que eu sou hoje. A minha personalidade, aliás, a personalidade de qualquer um de nós, ela é muito parecida, né? Os pontos fortes, os pontos fracos que a gente tem, eles são muito parecidos. A gente só evolui, a gente só amadurece se a gente tiver noção. Quando eu tinha 22 anos, Paulo, eu dizia que eu era super sincero, com o maior orgulho, só que, na verdade, eu era o super grosseiro. Eu era um sujeito franco a ponto de desnortear a pessoa que eu dava o feedback. Isso é grossura, isso é falta de educação, isso é grosseria exagerada. Agora, em certas situações eu me lembro, eu me arrependo profundamente, né? Em reunião, no meio de 30 pessoas, um dos diretores pergunta: o que vocês acharam? Todo mundo achou uma porcaria. O único que falou fui eu. Pô, esse troço está muito mal feito. Pô, o cara me odiou, né?
necessário, né? Timing errado, eu podia... O que eu faria hoje, eu faço. Mesmo quando eu ouço uma barbaridade, eu espero a pessoa terminar, eu não vou ficar elogiando em público, não vou mentir, mas a primeira oportunidade que eu tiver e falar, se você quiser um feedback mais detalhado, estaria à disposição. Se a pessoa quiser, eu vou falar com muito mais educação e com enorme franqueza. Se ela não quiser, eu não vou falar, porque eu não sou tonto, eu não vou ficar arrumando, procurando pelo em ovo. As pessoas que querem realmente ouvir, elas vão procurar. E o segredo está na dose, Paulo. Então, eu era o super sincero há 30 anos, mas o super sincero grosseiro. Hoje eu continuo sendo super sincero, mas com muito mais habilidade, com mais jeito e evitando conflitos necessários. A pessoa não quer ouvir a minha opinião, eu não vou subir em cima de uma mesinha para ficar dando. A pessoa não quer saber o que eu penso, eu não vou me enfiar para ficar criticando a mídia social ou para ficar enchendo o saco. Na verdade, a crítica ela só é bem aceita quando ela é procurada. Experiência de vida. Vou repetir. A crítica só funciona de verdade quando a pessoa que te pede o feedback está disposto a ouvir tanto elogios quanto críticas. Eu já aprendi nesses anos todos separar uma pessoa da outra. Sim, sim. E você sabe, Eduardo, se você me permitir mais 5 minutinhos enquanto a Thaís chega aqui do seu tempo, eu ia te perguntar em relação ao timing que você mencionou ali. O timing também é fundamental numa negociação, né? Porque vamos supor, você quer pedir um aumento para o seu chefe e você preparou, sabe o motivador, sabe como ali, mas se o timing estiver errado, isso destrói uma negociação também, né? Mais do que o timing, que é o momento, é o contexto como um todo, Paulo. Então, o timing é aquele dia, aquele momento, aquela hora que o cara está de bom humor. Se o cara tiver de bom humor, estiver te elogiando, é um bom momento, é um uma timing. Deixa. Só que mais importante que o timing é o contexto. O contexto ele é maior. Como é que está a tua empresa neste semestre, neste mês, nesta semana e neste dia? Resultado, por exemplo, empresa de agronegócio, uma delas que eu estou literalmente atendendo, está tendo o melhor resultado da história, né? Uma empresa com 58 anos. Esse ano está tendo o melhor resultado da história, resultado financeiro, inclusive. O ano está sendo espetacular, o mês foi espetacular, a semana foi espetacular, mas naquele dia específico que um dos meus clientes ia não pedir um aumento, mas pedir uma situação especial, um treinamento especial, a situação foi ruim, né? Deu lá um problema numa das áreas da empresa e eu disse para o cara, hoje não é um bom momento. O contexto geral é adequado, mas o timing de hoje não é. Então, quando as pessoas começam a interpretar, tem gente que é inadequada, né, Paulo? O cara vai pedir um aumento, ou o projeto, ou o treinamento, ou a situação, num contexto muito ruim, vai dar os nada. Então, negociar é também saber interpretar, além do que você quer e o outro deseja, o contexto que você está inserido para poder negociar em melhores condições. Às vezes é melhor congelar essa negociação para um outro dia, para uma outra semana, ou até para o ano que vem. E até, só para concluir aqui, pegar essa questão também do mesmo exemplo de pedir um aumento, por exemplo, normalmente as pessoas vão pedir aumento sem oferecer nada em troca, né? Sem ter algo que interesse ao chefe. Você falou que a negociação só ocorre se você tiver algo em troca para oferecer. Eu queria que você só desse uma pincelada, Eduardo, na questão da BATNA, assim, se uma pessoa vai para negociar com o chefe e está diante do contexto adequado, você, por exemplo, como é que você iria abordar esse assunto com o chefe na necessidade de pedir um aumento ou no anseio de pedir um aumento e de que maneira você poderia oferecer em algo para motivar o seu chefe a falar, realmente, olha, está coerente o que ele está pedindo, eu tenho que dar esse aumento. A BATNA não vai dar tempo, né? É impressionante, é importantíssimo saber dominar a BATNA, quer dizer Best Alternative to Negotiate Agreement. BATNA quer dizer, quando você for negociar com alguém, tenha alternativas, tenha um plano B, um plano C e um plano D. Quantos mais forem os seus planos alternativos, maior vai ser o seu poder numa negociação. Então, no caso que você perguntou, né, de fazer uma negociação para pedir um aumento, você precisa oferecer o que eu brinco de 3 para 1. Como 3 para 1? Se você gastar apenas 5% do orçamento ou 1% do orçamento do mês para me aumentar 10% o salário, eu proponho dar um retorno de 3 vezes mais. Ou seja, você vai gastar 1.000 para me dar R$1.000 por mês de aumento, mas você vai ganhar no mínimo 3 a partir do primeiro mês.
projeto A, projeto B e projeto C. Aí o chefe vai perguntar, beleza, isso é promessa. E se você não entregar esses 3 a troco do 1? Eu não posso voltar o teu salário. Então, eu vou fazer o seguinte, chefe. Primeiro eu entrego os 3, neste mês. Se eu entregar os 3, você me dá 1.500 de salário. Moral da história. Você jogou a isca, você recebeu a réplica e deu uma tréplica justa. Ou seja, se eu não entregar, eu não ganho de volta. Melhor ainda, vamos fazer o seguinte, vamos negociar variável. Você não me aumenta o fixo, mas em 6 meses nós fazemos a conta do que eu gerei a mais e eu vou pedir apenas 10% do que eu gerei além daquilo que estava estipulado. É uma proposta justa. Claro. Dificilmente um chefe, um pequeno empresário, principalmente, vai dizer não para uma proposta tão boa. Os 2 lados se motivam, os 2 lados ficam felizes, e se por um acaso o resultado não for atingido, nenhum dos 2 perde. Você apenas adia aquela situação que quase certamente vai acontecer se os 2 forem competentes. Sobretudo se o chefe for evitar perda, ainda que tiver como principal motivador, né? Então você já coloca algo livre de risco, aí torna-se quase uma proposta irrecusável, né, nesse contexto. O lucro também, porque daí também a possibilidade de ganho. Eu te dou um aumento, mas você vai ter que me oferecer 8 vezes mais, não 3 vezes. 3 vezes é muito pouco. Então, brincando, falando sério, a melhor negociação, as melhores negociações são aquelas em que eu posso confiar no meu interlocutor e vice-versa. E eu não vou nem responder a pergunta aqui se o meu interlocutor for um salafrário. A resposta é: não negocie, saia correndo, porque ninguém consegue bons resultados com gente ruim. Isso não vai acontecer na prática. Muita gente pergunta, meu chefe é um canalha, é um mau caráter, como é que eu negocio com ele? Negocie com outro chefe, né? Eu não vou ficar dando técnica de manipulação ou de enrolação ou de coisas que eu sei que não vão funcionar. Gente boa produz bons resultados. Gente ruim, no curto prazo, na malandragem, pode até dar bons resultados, mas no médio prazo vai mostrar o que. Para encerrar, a frase do Warren Buffett: a gente só descobre quem está nadando pelado quando a maré baixa. A maré baixou. Tem um monte de gente sem calça na praia, mas tem gente se dando muito bem, bem vestido, bem ancorado, dando excelentes resultados. A crise, gente, a dificuldade, ela mostra os profissionais fora de série, os profissionais mais resilientes, as pessoas que entregam, as pessoas que não se escondem. Então, vamos fazer do limão uma limonada, porque não fomos nós que criamos a crise. Ela está aí, ela está posta. E aí eu repito, saber negociar bem na minha opinião, e eu trabalho com outras áreas, como liderança e gestão de pessoas, mas se me perguntassem, se tiver uma prioridade com o treinamento, a número 1 eu diria: faça um bom treinamento sobre negociação. Leia um bom livro sobre negociação, que você vai ter uma vantagem estratégica muito grande com relação às pessoas que não conhecem o assunto. Perfeito, Eduardo. Eu agradeço. Olha, pessoal, viu? Grande dica do Eduardo aí sempre. Reflitam sobre essa questão de ao entrar numa negociação, você ter algo de valor para outra pessoa, porque muitas vezes a pessoa chega: chefe, eu preciso de um emprego por causa do colégio do meu filho, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê, e na verdade não é por aí que o negócio acaba acontecendo, né? E sobretudo nessa época de pandemia e pós-pandemia, se negociar já era uma habilidade essencial antes, tornou-se agora então indispensável, e convido todos então que querem aprofundar-se nesse universo a conhecerem o livro do Eduardo Ferraz. Tem o site dele, eduardoferraz.com, também você pode encontrar o Eduardo no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, Eduardo Ferraz Consultor. Convido todos a conhecerem bastante, que é uma riqueza ali de conteúdo objetivo, prático, como o estilo dele. Assim, você vê ele escrevendo, ele assim, você consegue ver a personalidade dele nos livros. Então fica aí. Eduardo, muito obrigado aí pelo seu tempo, por disponibilizar aí a sua presença com a gente. Tenho certeza que todos gostaram muito. Abriu com chave de ouro esse evento e agradeço aqui em nome de todos, tá bom? Valeu, Paulo. Foi um prazer participar. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu, Eduardo. Abração.